Olha, a Mosc está precisando e muito da solidariedade das pessoas. Os estoques de sangue estão reduzidos e sabe que em muitas situações a vida de pessoas depende diretamente das transfusões. Eu vou conversar agora com a repórter Graziane Ubiali, que está lá no Hemosc e vai trazer para a gente mais detalhes sobre que tipo de sangue exatamente está faltando por aí, né, Grazi? Boa tarde. Exatamente, Karen. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, os tipos de sangue que mais precisa nesse momento é o A positivo, o O positivo e o O negativo. Eles estão com o estoque reduzido e por isso acende um alerta aqui, não só para a Grande Florianópolis, como para todas as regiões do estado. Por isso eu vou conversar com o Silvio Batistella, que ele é o responsável pelo setor de captação de doações. Boa tarde, Silvio. Nós temos várias regiões que estão precisando de doação desses três tipos de sangue, principalmente, certo? Certo. Lembrando que o nosso estoque, ele no estado, ele é o único, né? Mas, como você bem disse, né, essas são as três tipagens que mais chamam a atenção nossa nesse momento, principalmente o O negativo, que chegou em alguns períodos estar em nível de alerta, o que já traz uma certa dificuldade para nós para atendimento de pedidos para hospitais e clínicas, e isso pode causar transtornos, né, para pacientes, entre outros, né? Muito bem, Silvio. Como é que se dá, então, para a gente fazer a doação? A gente sabe que por conta da pandemia teve alguma mudança no sistema, né? Como é que eu faço para fazer a minha doação? Desde o início da pandemia, né, uma medida preventiva com relação à Covid, a gente adotou o sistema de agendamento. Mas ele é bastante simples, basta o interessado acessar o site do Hemosc, hemosc.org.br, tem um campo especial ali de agende sua doação, entrar ali, fazer o seu agendamento, comparecer no dia e hora marcados. Se desejar, pode ligar para um dos nossos telefones, também fazer o agendamento via telefone. Claro que é preciso corresponder a alguns pré-requisitos para estar apto a fazer essa doação, né? Quais são os principais aí que chamam a atenção e que as pessoas têm que ficar atentas também? Os mais básicos, né, que a gente costuma sempre relatar, é a questão então da idade, entre 18 e 60 anos se nunca fez nenhuma doação, se já fez alguma doação vai até 69 anos, e menores de 16 e 17 anos podem fazer a doação, mas lembrando que eles têm que estar acompanhados dos pais ou algum responsável legal. A responsabilidade perante o menor. Tá? Questão do peso, 50 quilos, vir com um documento de identificação oficial com foto e vir alimentado também, uma dúvida que muitos têm, acham que é em jejum e, ao contrário, a doação de sangue ela requer que a pessoa venha alimentada. Esses são os mais básicos. Mais informações também tem no nosso site, né? Existe uma assistente virtual também, que se a pessoa quer conversar com o assistente com alguma dúvida específica, ela pode também tirar a dúvida ali, ou então fazer contato com a gente por telefone, fale conosco, a gente está à disposição também para esclarecer. Tá certo, muito obrigada pelas informações aqui, o Silvio Batistella. E claro, lembrando que se você não estiver com boas condições de saúde, também tem que tomar cuidado, principalmente quem já teve Covid ou está com algum sintoma gripal, hein, gente? Então fica aí a recomendação, né, Karen? Vou dar um jeito de agendar a minha doação também, viu? Eu volto com você. Excelente, Grazi, muito obrigada. Olha, Santa Catarina tem um novo secretário de saúde. O coronel Aldo Batista Neto, da reserva do Corpo de Bombeiro Militar, foi nomeado ontem e já começa a atuar hoje. Aldo Batista Neto nasceu em Agrolândia, no Alto Vale de Itajaí, e é pós-graduado em administração pública. Considerado uma referência em gestão de desastres e crises, o coronel atuou na Defesa Civil de Blumenau e no governo federal e também já foi secretário estadual da pasta. O secretário anterior, Alexandre Licina Fagundes, ocupava o cargo desde a saída do médico André Mota Ribeiro e retornou agora às funções de secretário adjunto de saúde de Santa Catarina. Olha, Santa Catarina tem agora 2 casos suspeitos de hepatite grave de origem desconhecida. A Secretaria de Saúde de Santa Catarina está monitorando esses 2 casos e, de acordo com a pasta, se trata de uma menina de 7 anos que estava internada em Itajaí e o outro um adolescente de 16 anos, inicialmente avaliado em um hospital de Balneário Camboriú. Para a gente falar um pouco mais sobre essa hepatite rara, a gente vai conversar agora com o médico hepatologista Leonardo Schiavon.
Doutor, bem-vindo ao SCC Acontece. Obrigado. Boa tarde, Karen. Boa tarde, telespectadores. Obrigado por me convidar. É um assunto que vem preocupando bastante os pais. Vamos primeiro entender exatamente o que se trata, o que é essa hepatite rara? Então, as hepatites são inflamações no fígado, que tem várias causas, vírus, medicações, podem ser doenças mais raras como doenças autoimunes, doenças genéticas, o próprio consumo do álcool. Nesse caso, é uma hepatite que tem acometido crianças de 1 até 16 anos. São casos ainda incomuns, não são frequentes, mas o que chama atenção é que não foram detectadas as causas principais. Então, a suspeita principal é um vírus chamado adenovírus, que normalmente causa uma doença mais simples em crianças, assim, respiratória, uma virose, né, um problema de diarreia, vômitos e tudo. E só que nesse caso, algumas crianças, aparentemente não todas, estão tendo essa reação mais exagerada com esse quadro de inflamação no fígado. Mas são suspeitas, né? Esse é o principal. A principal suspeita seria esse vírus, o adenovírus, mas também até o próprio vírus da Covid-19 também está sendo investigado. Quais são os sintomas exatamente? Os principais sintomas são aqueles de uma infecção viral, como por exemplo, febre, mal-estar, a criança para de se alimentar normalmente, dependendo da idade da criança varia um pouquinho. E o sintoma que leva a pensar em hepatite mesmo é depois de alguns dias com esse quadro de mal-estar, a criança se alimentando pior, é aparecer o amarelamento dos olhos e eventualmente quando os olhos ficam mais amarelados também a urina começa a ficar escurecida, com uma cor assim de chá, de um chá mate escuro ou Coca-Cola, né? E aí quando ocorre esse amarelamento dos olhos, realmente pode sim ser feita essa suspeita da hepatite e aí essa criança deve ser levada para uma consulta, para uma avaliação médica, para que se façam os exames adicionais e se determine se tem uma causa, qual é a causa e se é isso mesmo. Ela pode estar tendo uma hepatite comum, que a gente tem as causas identificadas ou não, né? Então ela deve ser avaliada. Essa hepatite, ela, por ser uma hepatite rara, ela é uma hepatite que pode trazer consequências mais sérias para a doença dessas crianças ou não? Então, ela, apesar de ser incomum, né, os casos que foram descritos inicialmente foram casos mais graves, né, até com indicação de transplante em algumas situações, de fígado e até óbitos, mas os casos que tivemos aqui em Santa Catarina até agora foram casos mais leves. Então, é provável que esses casos mais graves tenham chamado a atenção dos médicos e aí, então, os casos mais graves sempre aparecem primeiro na divulgação, quando a gente vai reportar isso daí, né? Então, a gente não tem certeza se todos os casos serão mais graves do que uma hepatite tradicional, digamos assim, mas certamente esses primeiros casos relatados foram mais sérios. Né? Mas os daqui de Santa Catarina ainda foram casos leves. Em princípio, quando acontece um amarelamento dos olhos, né, esses sintomas um pouco mais importantes, digamos assim, que aparecem um pouco mais, é um sinal de que a doença já está há algum tempo ali, já atingiu o fígado, já está há algum tempo ali fazendo um estrago dentro do corpo da criança, da pessoa que está sendo acometida por ela. Então, o que fazer? Quais são os primeiros sinais de alerta para não esperar chegar a esse ponto até procurar um médico? O problema é que os primeiros sintomas são muito comuns em outras infecções virais que as crianças têm. Então, assim, os pais não precisam ficar alarmados em excesso também, porque a presença de uma febre, um mal-estar, a criança não está se alimentando bem, é comum em várias doenças simples. Realmente, assim, só dá para a gente pensar na hepatite, realmente buscar um atendimento específico se tiver o sintoma mais grave. Infelizmente, não tem também nenhuma medida preventiva e um tratamento que possa ser feito antes para evitar que isso vire um quadro mais grave. Então, seria mais o foco nesses casos com amarelamento dos olhos mesmo, alteração da urina, isso seria importante. Doutor, para finalizar, é possível evitar a hepatite? Aparentemente, sim, com as medidas de cuidado que a gente aprendeu com a Covid, medidas de higiene, evitar que as crianças doentes vão até a escola ou até a creche, né? Seriam as medidas principais, medidas de higiene. Agora, assim, a gente não tem certeza do agente causador ainda, de o que está causando essa hepatite. A confirmar o vírus, o adenovírus, seriam essas medidas principais mesmo. Muito obrigada pelas suas explicações. Dr. Leonardo Chevon, médico hepatologista. Obrigada mais uma vez pela tua presença. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. Fazer um intervalo bem rapidinho aqui no SC Acontece. Eu volto em instantes. Até já.